Boa tarde, meu nome é Ana Caroline Carvalho. Eu vou apresentar o resumo intitulado A Prática de Ações de Educação Continuada como Ferramenta na Humanização do Atendimento aos Casos de Tentativa de Suicídio, de autoria própria minha, sobre orientação da professora Adriane de Castro Martinez. Somos vinculadas, então, à Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Eu sou estudante de graduação do curso de enfermagem. Para começar, falar um pouco, então, sobre a importância da postura profissional frente aos casos de tentativa de suicídio, tanto dos casos de tentativa que chegam a uma emergência, um pronto-socorro, como também aos casos de comportamento ou ideação que chegam à atenção básica. Aqui entra, então, o papel determinante também da atenção básica, porque geralmente é na atenção básica que os casos de tentativa, os casos de ideação, os casos de comportamento geralmente vão parar, vão ter o seu primeiro atendimento e cabe a esse profissional, então, identificar esse indivíduo como um indivíduo que tem risco, tem pensamentos, tem a ideação, tem o risco, então, de futuramente tentar cometer um suicídio. O objetivo do trabalho, então, é descrever a vivência extensionista na realização de atividade de educação continuada referente à humanização do atendimento aos casos de tentativa de suicídio. Esse relato, então, se constitui de um relato descritivo da prática da realização de uma capacitação com profissionais da saúde, com ênfase na humanização do atendimento aos casos de tentativa de suicídio, de ações de prevenção e também da importância da abordagem acolhedora a todos os usuários dos serviços de saúde. Foi realizada por uma acadêmica de enfermagem, no caso eu, no município de Tupãssi, Paraná, durante as atividades então do projeto Rondon da Operação Iaguaru, que ocorreu em janeiro de 2020. Ocorreu tanto em Tupãssi como nos 3 distritos pertencentes à cidade. Aí, trazendo aqui um pouco do relato de experiência, que consiste, então, portanto, numa capacitação. Essa capacitação se deu por meio da aplicação de uma oficina. Essa oficina foi intitulada como Precisamos falar sobre isso, estratégias de promoção e prevenção em saúde. A oficina contou com a participação de 50 funcionários. Esses funcionários vieram, então, das unidades de saúde, tanto dos distritos como do município de Tupãssi, e também da unidade hospitalar do município. Ocorreu por meio de uma exposição oral dialogada, com a utilização de vídeo, slides e dinâmicas, inicialmente expondo frases do senso comum que muitas vezes acabam sendo usadas até mesmo por profissionais nos atendimentos, compartilhamento de experiências, como que é a realidade do município, como que é o procedimento no atendimento desse tipo de ocorrência. Houve então a exploração das políticas de humanização e da legislação que norteia então o manejo do indivíduo com ideação suicida, dos casos de tentativa de suicídio, e também frisou-se muito o papel da atenção básica na prevenção e a importância da abordagem profissional, essa abordagem acolhedora dos indivíduos e usuários do serviço. Aqui nesse slide eu trago alguns slides que estavam na apresentação utilizada durante o treinamento. O primeiro, ali em cima, fala por que falar de humanização, que muitas vezes parece um tema banal. Por que falar sobre isso? Todos já entendemos sobre isso, mas na prática vemos que não é bem assim. No segundo slide, trazem então os 3 princípios que norteiam essa política de humanização, Humaniza SUS, que é a equidade, a integralidade e a participação social. E depois aqui, algumas das frases que trouxemos para discutir, essas frases geralmente utilizadas pela população geral, mas que às vezes são vistas sendo ditas por profissionais formados de saúde. Falamos também sobre a Central de Valorização da Vida,
Por fim, concluiu-se então com um vídeo. Esse vídeo era de profissionais falando sobre a importância então da sua postura e da sua abordagem com esses casos e a realização de uma dinâmica. Essa dinâmica consistiu em uma caneta. Nessa caneta haviam vários barbantes amarrados e o objetivo era que todos os participantes juntos, cada um segurando uma ponta do barbante de cada fio, colocasse então essa caneta dentro da garrafa. Para promover que reflexão, então, que se todos os serviços trabalharem de forma integrada, vai ser mais fácil desse indivíduo chegar a ter o atendimento adequado que ele necessita e que se esse indivíduo, então, for atendido ou um serviço deixar de cumprir sua função ou cumprir sua função incorretamente, vai demorar, então, mais para esse indivíduo ser identificado, vai demorar mais para esse indivíduo ter o atendimento que necessita. Frisou-se, por fim, então, novamente, o papel essencial da postura profissional, tanto na identificação do risco, como também no atendimento da tentativa lá no serviço de emergência. E a importância, então, de se estabelecer esses treinamentos, essas capacitações, como forma habitual, como uma rotina do gestor, trazer, então, esses treinamentos, essas atividades de educação continuada aos servidores. Nesse próximo slide, então, tem uma foto dos estudantes que participaram, então, dos treinamentos, das oficinas, das capacitações no município, e o relato que depois de todos os treinamentos e capacitações eram passadas fichas de avaliações, onde anonimamente os participantes poderiam deixar sugestões, elogios, a sua opinião quanto ao treinamento, à capacitação, e houve um retorno muito bom. Eu trouxe apenas 2 exemplos que muitos trouxeram que isso vai contribuir então para a mudança de algumas práticas que eles adotavam, como também que esses treinamentos deveriam acontecer com uma frequência maior e com uma duração maior. Como considerações finais, trago a questão da promoção de ações de educação continuada com ênfase na integralidade do cuidado em saúde como uma maneira de atuar na prevenção e no atendimento dos casos de comportamento, como a necessidade também do investimento de políticas públicas, não só no atendimento às tentativas no serviço de emergência, mas o investimento em políticas públicas na identificação de indivíduos com risco, com ideação e comportamento suicida, lá na atenção básica, investindo na formação, na capacitação e treinamento dos profissionais. As referências que eu utilizei. E por último, então, eu agradeço a todos os professores e colegas envolvidos de alguma forma no desenvolvimento das atividades do projeto e deixo essa última pergunta para reflexão. E para a gente se colocar, ter a empatia de se colocar no lugar do paciente, que é: e se fosse você? Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada.